Shalom, a paz. Vamos começar orando? Pai querido, Pai amado, primeiramente queremos te louvar e te agradecer por esse momento, por essa rica oportunidade que o Senhor nos traz aqui para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, trabalhar os nossos corações, que o Senhor venha, meu Deus, trazer a tua revelação para cada um de nós, que nós possamos usá-las em nosso benefício, para agirmos de acordo com a tua vontade, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Enche aqui a minha vida com a tua unção e graça, para estar aqui ministrando a tua palavra ao teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, estamos aqui para mais uma ministração de quarta, tá? E hoje nós temos um tema bem bacana para poder estar aqui abordando junto com vocês. E o tema de hoje é o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é disso que nós vamos estar falando hoje. E eu faço uma pergunta: você tem uma ideia o que é esse Tribunal de Cristo? O que passa aí pela sua cabeça? O que você imagina que é esse tribunal de Cristo, né? Quando a gente ouve esse termo tribunal, né? Tribunal é um local onde alguma situação ou até mesmo algumas situações são julgadas, né? Muitas pessoas até têm aquele temor, né? aquele medo quando imagina, por exemplo, estar diante de um tribunal. Agora, se tratando do tribunal de Cristo, como que ocorrerá esse julgamento, né? Como que ocorrerá toda essa dinâmica envolvendo esse tribunal, né? Ou melhor, de que tribunal estamos falando, né? O que será julgado lá, por exemplo? O que será abordado lá nesse tribunal? Quem estará diante desse tribunal? A paz, Jason, tudo bom? A paz, a Mari. Vamos entrando aí. Então, são questões que a gente já faz aqui nesse início da ministração. E, como sempre, a resposta deve ser buscada na Palavra de Deus. Aqui vai nos dizer realmente do que se trata esse Tribunal de Cristo. E aí eu convido vocês para acompanhar uma leitura que eu gostaria de fazer aqui, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 8 ao verso 15. Ali vai trazer algumas considerações a respeito desse tribunal. Amém? E aqui diz assim, ó. Vamos lá. A partir do verso 8, 1 Coríntios 3, do 8 ao 15. Diz assim, ó. Ora, o que planta e o que rega são um. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. Perdão, me perdi aqui. Vamos voltar. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Dando continuidade aqui no verso 10, diz assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. No verso 14 diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Bom, aqui nesses versículos que acabamos de ler no livro de 1 Coríntios, já traz algumas considerações a respeito desse julgamento.
E a princípio a gente já pode. Bom, então eu estava aqui fazendo alguns comentários sobre os versículos que acabamos de ler, né? E a princípio aqui percebemos que trata do julgamento das obras, daquilo que fazemos em prol de Deus, né? Aqui também fala de uma prestação de contas. Cada um de nós iremos ali prestar contas para Deus sobre aquilo que fizemos aqui na terra, nessa vida terrena, né? É, e aqui também fala de prêmios, né? Fala de galardão, o que cada um de nós iremos receber do Senhor pelas obras que fizermos aqui para Ele, né? Por isso que dias atrás, quando eu estava ali ministrando, dando uma pequena introdução sobre todo esse contexto de escatologia, essas questões que aconteceriam nos últimos tempos, né? Eu falei que cada um de nós devemos considerar esse tema como uma bênção, né? Devemos considerar esse tema como algo bom que está para acontecer, porque ali é onde está envolvida muitas promessas. Na verdade, eu arrisco aqui dizer que são as melhores promessas, né? Aquilo que há de melhor para cada um de nós está guardado justamente para esses tempos, né? Que se inicia aqui, através desse julgamento, né? Por isso, quando você ouve falar de tribunal de Cristo, né, um tema que às vezes dá aquele receio, puxa, a gente está falando de tribunal, o que é isso, né? Não precisa ficar com receio, porque esse é um momento bom, é um momento onde cada um de nós vamos estar ali diante de Deus para receber recompensas, para receber galardão, para sermos premiados por aquilo que fizemos em prol dele enquanto vivemos aqui nessa terra, né? E aí eu queria dar um salto, né? Eu queria fazer a leitura aqui de um versículo que é de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz assim, ó: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, uma regra aqui muito clara, algo que já está bem claro dentro daquilo que é revelado na palavra de Deus, é que cada um de nós estaremos perante esse tribunal. Se formos salvos, se estamos ali envolvidos nesse processo de salvação, lembrando que salvação não é pelas obras, é pela graça, apesar das nossas obras serem julgadas, mas aqui a gente vai abordar um pouco mais, não se confunde com a salvação, mas o fato é que todos que estão salvos vão estar perante esse tribunal, né? E aí eu queria fazer uma enquete, né? Eu sempre gosto de fazer uma pergunta para vocês colaborarem aí e responderem para a gente ir abordando aqui no decorrer da aula. E a enquete é o seguinte: o que é fazer uma boa obra? Fala aí para mim, o que você acha, o que você entende. Bom, eu tinha parado aqui, não sei se todos puderam me acompanhar, na enquete que a gente gosta de lançar aqui no início da nossa ministração, para que cada um possa responder aí contribuindo com a aula. E a enquete é: o que é fazer uma boa obra? O que você acha que é fazer uma boa obra? Fica aí lançada essa pergunta e eu gostaria que cada um respondesse, né? Eu vou dar até um exemplo. Tinha falado, não sei se todos puderam acompanhar, mas o exemplo que eu dei foi: fazer uma boa obra é, por exemplo, chegar no horário correto do ensaio do louvor. E aí você pode usar a sua imaginação e vai colocando aí, vai escrevendo. A Mari, a Carlinha, que está nos acompanhando, a Laís, o João Pedro. Escreve aí o que você acha que é fazer uma boa obra, né? Enquanto isso, vou aqui falando a respeito do Tribunal de Cristo. Na prática, do que estamos falando? E aí eu gosto de explicar as coisas com exemplos, né? Então vamos lá. Considere, por exemplo, que a Mariane, não sei se ela conseguiu retornar, mas a Mariane estava aqui, a filha da professora Gisele, do professor Newton, né? Vamos imaginar que a Mariane, ela seja ali convocada para fazer parte do Ministério de Comunicação. E aí, dentro das suas tarefas, dentro das suas funções naquele ministério, foi atribuído para ela fazer registros durante o culto. E aí ela pega lá uma máquina fotográfica ou até mesmo um celular e começa a andar pela igreja ali, pelo templo, durante a ocorrência do culto e começa a registrar, né?
começa a fazer fotografias do que está acontecendo ali naquele culto, né? Vamos pensar que, ela entrou agora. Estamos falando de você, tá, Mariane? Estamos falando que você está sendo ali convocada, aqui dentro do meu exemplo, está sendo convocada para fazer registros durante o culto, registros fotográficos mesmo. E aí, dentro desse exemplo que a gente está tratando aqui, para a gente entender mais ou menos como funciona o Tribunal de Cristo, vamos pensar que a Mariane resiste ali umas fotos bonitas, depois essas fotos passam por uma edição, né? E elas então são compartilhadas nas redes sociais aí que são disponíveis para o uso da igreja, né? E a gente sabe que as redes sociais têm um alcance muito grande, né? As pessoas conseguem muitas vezes perceber a igreja, perceber o que está acontecendo na igreja através desses registros que são ali compartilhados. Aí vamos pensar que uma pessoa desconhecida viu lá aquela foto bonita que a Mariane registrou, né? E se encantou com aquela foto, se encantou com aquele cenário que estava acontecendo ali durante o culto. E falou: vou no próximo domingo lá na igreja, naquela igreja, vou no próximo domingo lá naquele culto. E aí ela chega. Chegando lá na igreja, ela então se depara com um toque de violão que estava ali sendo tocado pela Mariane, filha do pastor Laércio e da pastora Carla, né? A gente sabe que a Mariane faz parte do Ministério de Louvor, ela toca violão e ela estava ali tocando aquele violão bom, aquele som gostoso, cheio de unção. E aí, quando aquela pessoa está entrando na igreja, que foi primeiramente encantado por aquela foto editada pela Mariane, filha da professora Gisele, tá lá a Mariane, filha do pastor Laércio, tocando violão. E aí a Mariane, filha do pastor Reginaldo, que canta muito bem, estava lá iniciando também o canto de um louvor muito bonito. E aquilo toca o coração daquela pessoa que entrou na igreja. Vamos ainda além, vamos pensar que essa pessoa que entrou lá na igreja estava sofrendo de depressão. Vamos pensar que ela estava passando por momentos muito difíceis e ela foi justamente atraída, primeiramente por aquela foto, depois ela entrou, estava lá a Mariane tocando violão e a outra Mariane estava cantando. E aí ela se encanta com tudo aquilo e Deus começa a usar aquele louvor para falar com aquela pessoa. Vamos pensar que essa depressão é porque essa pessoa pensou que não era amada. E o canto diz que ela é amada, diz que Jesus ama ela, diz que Jesus morreu numa cruz para ela. O que há em comum entre as três Marianes? O que há em comum, além do nome, obviamente, entre essas três pessoas que foram ali usadas por Deus na obra dele para poder resgatar aquela alma, a alma daquela pessoa ali, né? O que há de comum? E é justamente disso que o Tribunal de Cristo trata. Porque o que há de comum entre a Mariane que fez a fotografia, a Mariane que estava tocando o violão e a Mariane que estava cantando é que todas elas estavam fazendo voluntariamente a obra de Deus. Elas estavam ali se dedicando para fazer a obra de Deus acontecer, justamente para possibilitar pessoas como essa, que de repente estava ali passando por um momento tão difícil, achando que ninguém amava ela, e quando ela chegou lá, ela viu que vivia uma mentira, e a partir dali pôde viver uma verdade, né? E aí, essa questão, essa semelhança, né, que é justamente a obra, né, envolvida ali pelas três Marianes, é o que está em pauta lá no Tribunal de Cristo. Quando a Mariane que fotografou, quando a Mariane que tocou o violão e quando a Mariane que cantou estiver lá diante desse Tribunal de Cristo, você pode ter certeza, Jesus vai reconhecer aquilo que é Jesus como único Senhor e Salvador, vão ser beneficiados pela salvação. Agora, nem todos vão ser recompensados com o galardão, né? Com esses prêmios que Jesus está guardando para cada um daqueles que exercem a obra em prol dele aqui na terra. Amém? E é justamente por isso que a Bíblia, aqui mais especificamente falando do apóstolo Paulo, ele exorta muito a igreja, ou seja, ele exorta muito cada um de nós para permanecermos firmes,
para permanecermos constante, para permanecermos sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ou seja, o trabalho de cada um de nós, ele não é em vão. Quando a Mariana está lá fotografando, Mariane, saiba disso, não é em vão. Quando a outra Mariana está lá tocando violão, saiba disso, isso não é em vão. Quando a outra Mariana está lá cantando, saiba disso, isso não é em vão no Senhor. Então, se a gente permanecer fiel, um dia receberemos prêmios no tribunal de Cristo. Então, sempre que você ouvir falar de tribunal de Cristo, pensa nisso. Vai ser uma grande oportunidade para você ser recompensado por tudo aquilo que você fez em prol dele. O Jesus colocou aqui, ó, trabalhando em prol do reino. É isso aí. Eu lancei uma enquete, não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir. A enquete é o seguinte: o que é fazer uma boa obra? O Jesus já respondeu aí, servir o reino de Deus. Mas vamos ser mais específico, é chegar no tempo certo, lá no ensaio do louvor, sei lá, dar um prato de comida para quem está precisando ali comer. Como que é fazer uma boa obra para um dia a gente ser recompensado por esse galardão? Vão colocando exemplo aí e a gente vai comentando. A Mari colocou assim: eu quero esse prêmio, com certeza. Todos nós queremos. Todos nós queremos. E aí, dando continuidade, né? Nós falamos aqui muito a respeito dos prêmios que serão dados pelo Senhor Jesus para aqueles que trabalham em prol da obra dele. E aqui eu vou falar alguns exemplos, né? Alguns exemplos que a Bíblia traz. Isso só são exemplos, até porque a gente vai ver um pouquinho mais na frente, a nossa mente, a nossa imaginação não é capaz de descrever aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós, de tão bom que é. É tão bom porque, assim, a nossa mente gosta muito de fazer comparativos. O que eu vou achar nesse mundo para comparar com o prêmio que Deus vai dar para mim? Não tem, porque é tão bom que esse mundo que vivemos não é capaz de trazer um exemplo para a gente entender ou pelo menos imaginar que prêmio é esse, como será esse prêmio. Mas a gente tem algumas ideias. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 12, por exemplo, fala que nós receberemos a coroa da vida. Lá fala assim, ó: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Está lá em Tiago 1:12. Aqui fala muito sobre a sabedoria, né? Dentro desse contexto aqui do primeiro capítulo de Tiago. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui de obra. Tem muitas pessoas que às vezes resiste fazer a obra, não quer fazer a obra porque acha que não tem condição. Tem pessoas que se acham incapazes. E deixa eu te falar uma coisa. Lá no livro de Tiago, aqui dentro do primeiro capítulo, fala que nós podemos contar com Deus para exercer a obra dele. Ele fala que ele dá para cada um de nós sabedoria para a gente ter condições de exercer a obra dele. Então, não acredite, veja bem o que eu estou falando, não acredite que você não seja capaz, porque quem está falando que você é capaz não sou eu, nenhuma outra pessoa, é o próprio Deus. Amém? Lá, ainda tratando aqui de exemplos, 1 Pedro, capítulo 5, do 2 ao 4, fala da coroa de glória, né? Lá fala assim, ó: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente vá lá e exerça a obra, não por obrigação, mas por livre vontade, ser voluntário, né? Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha que responsabilidade, hein? Nossa! Todos aqueles que estão envolvidos na obra têm essa responsabilidade, né? De ser exemplo, de dar bom testemunho. Isso é muito importante, né? E aí complementa: quando se manifestar o Supremo Pastor, ou seja, quando chegar ali aquele momento do tribunal de Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Isso é promessa. Promessa para cada um que está
envolvido na obra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, fala da coroa de justiça. Lá está escrito assim, ó: agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, ou seja, aquele que estará julgando nesse tribunal, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a sua vinda, né? Então, todos aqueles que aguardam ao Senhor, ali trabalhando por Ele, vai receber essa coroa de justiça. E aqui, para finalizar, mais um exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, do 24 ao 25, fala da coroa incorruptível. E aqui diz assim, ó: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aqui vale até a pena fazer um comentário. O grande problema é que as pessoas muitas vezes estão investindo apenas nas coroas que são dadas aqui, nessa vida, na vida terrena. E eu não estou falando para você que você tem que abrir mão dos seus objetivos, abrir mão dos seus anseios. Eu estou falando aqui para uma classe de jovens. E eu sei que muitos de vocês têm sonhos. Quem aqui não tem sonhos de conquistar uma profissão? Quem aqui não tem sonhos de ser bem-sucedido? Quem aqui não tem sonhos de ganhar dinheiro, vamos colocar aí, ser bem-sucedido financeiramente, ter uma boa casa, um conforto? Quem não tem esse sonho? É errado ter? Lógico que não. Agora, qual que é o grande problema? Quando a gente fica focado somente nisso e esquece das coisas de Deus, da obra de Deus. É mais ou menos assim, as pessoas ficam focadas na coroa terrena, esquece da coroa eterna. E aqui, o que a palavra de Deus fala? Ele fala que aqueles que buscam a coroa terrena, e aqui eu não estou falando que é um erro, mas ele fala que essa coroa logo se perece, porque qualquer coisa que qualquer um de nós ganhar aqui nessa terra, perece, tem prazo de validade. Você compra um carro bom, tem prazo de validade. Vai chegar uma hora que esse carro não vai ser mais bom. Então tudo tem prazo de validade, tudo perece. Agora, a coroa que Deus reserva para cada um de nós, essa não perece. Essa dura para sempre. Essa é a promessa que Deus dá para nós. Então, por aí, a gente já pode ter a ideia de que, com certeza, os prêmios que estão reservados para a nossa vida eterna são muito melhores e muito maiores do que os prêmios que estão que muitas vezes conquistamos aqui na Terra. E a gente precisa compreender bem isso. Dando continuidade, mas aqui, deixa eu ver aqui, a Laís colocou assim, ó: ajudar as viúvas e os órfãos. Perfeito. Ajudar as viúvas e os órfãos não se trata apenas de uma boa obra, é de uma obrigação. Eu entendo que ajudar viúvas e órfãos é mandamento de Deus. E nós temos sim essa obrigação como igreja. Isso faz parte da obra. A gente precisa agir em prol disso e volta a repetir. As premiações que estão reservadas para nós são muito boas e elas só vão vir se houver obras para ser apresentada lá no dia do Tribunal de Cristo. Se a gente chegar lá no Tribunal de Cristo e não ter obras para apresentar para Deus, sinto em te dizer, mas infelizmente os prêmios ficam comprometidos. A gente não recebe. Agora, importante esclarecer, isso não se confunde com salvação. Salvação basta crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não vem por obra. Salvação, a gente apenas tem que reconhecer o plano de salvação na cruz do Calvário. Reconhecer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Não se confunde. Agora, as premiações, o galardão, a gente vai precisar apresentar a obra para receber cada um deles. Amém? Por isso que o tribunal de Cristo, ele é diferente do juízo final. O tribunal de Cristo, ele é para os crentes. Todos aqueles que são convertidos vão estar diante desse tribunal. Todos os crentes estarão diante do tribunal, diferente do julgamento final, porque aí o julgamento final já é diferente.
O julgamento final já são para os perdidos, né? Para aqueles que não conquistaram, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação. Então, o tribunal de Cristo vai estar todo mundo lá. Inclusive, todos estarão salvos. Isso não se compromete, porque salvação é graça. Agora, é nesse tribunal que a gente vai prestar conta com relação às nossas obras. E diante daquilo que nós apresentarmos para Deus, vai determinar que tipo de galardão, que tipo de premiação nós receberemos. Amém? Mas vamos se manifestar na nossa enquete o que é fazer uma boa obra. Nós já tivemos algumas manifestações, espero que todos aí participem. O que é fazer uma boa obra? Coloca aí para a gente comentar. A Mari já colocou, a Laís já colocou, o Jason também comentou. Coloca aí você também. Então vamos lá. Às vezes as pessoas perguntam, como que será o céu, né? Como que será essas recompensas? A resposta que eu tenho é que a nossa imaginação realmente não é capaz de descrever, de tão bom que é. Trata-se de uma maravilha tão boa, tão agradável, que somos incapazes de descrever. Agora, como eu falei, todas essas premiações estão condicionadas às obras, né? Como que será essa avaliação? E aí eu volto à leitura lá de 1 Coríntios, capítulo 3, e aí eu vou ler o verso 14 e o verso 15. Isso é muito importante. É muito importante. Porque assim, antes até de fazer a leitura, será que é qualquer obra? Será que eu posso chegar lá, apresentar qualquer coisa para Deus, agora daqui meu galardão? Daqui minha pedrinha preciosa para me colocar na minha coroa? Será que é assim? Vamos fazer a leitura? Aqui diz assim, ó, verso 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. No 15 diz assim, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Por isso que ainda, indo um pouquinho para trás, fala assim, ó, a obra de cada um se manifesta... Perdão, vou ler a partir do 12, que diz assim, ó, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. O que está dizendo aqui? Se minha obra for constituída por obras verdadeiras, vamos colocar aqui, por exemplo, o ouro, a prata e as pedras preciosas, o que vai acontecer? O fogo não vai queimar, porque o fogo não queima esses materiais. Eles vão continuar puros. Por isso que ela vai se manifestar como uma verdadeira obra. Agora, se as minhas obras forem de madeira, se as minhas obras forem de palha, o que vai acontecer? O fogo vai queimar tudo e não vai sobrar nada. Então, vai ter uma avaliação para saber se essa obra ela foi boa ou não, né? E ali, dentro dessa avaliação, podemos aqui considerar, dentre muitas outras coisas, né? Podemos aqui considerar que uma obra boa é aquela obra onde cada um de nós permanece firme. É onde cada um de nós permanece ali constante e abundante na obra do Senhor. Como a gente fez lá a leitura da exortação de Paulo no início da nossa ministração. Essa é uma verdadeira obra. A verdadeira obra é aquela que você não desiste, que você não para no meio do caminho, que você não para de arar a terra, né? É aquela obra que você fica ali firme, cumprindo. Amados, cada um de nós temos um chamado para a obra de Deus. Não existe um só indivíduo que não tenha um chamado para a obra de Deus. Vocês jovens, cada um de vocês tem um chamado. Aproveitem. Vocês têm todo um vigor para poder exercer essa obra, entendeu? Com firmeza, de forma constante e abundante, né? A gente tem que envolver essa obra em qualidade no servir. Não pode ser simplesmente cumprir tabela. Tem que ter qualidade. Tem que fazer com qualidade. Muitas vezes, muitas vezes não. Deus vai falar no coração qual é o teu chamado. E você precisa se aperfeiçoar dentro desse chamado e agir em prol dele, em prol de Deus, né? E não fazer relaxadamente a obra. Porque se você fizer relaxadamente a obra, em vez dessa obra lá no tribunal ser
como ouro, vai ser como uma madeira. Ela vai se queimar, né? Ela tem que ser acompanhada de um desinteresse baseada nos nossos próprios interesses. A Laís colocou aí, ó, ajudar as viúvas e os órfãos. A gente tem que se dispor na obra para ajudar o próximo. Quando a Mariana estava lá fotografando, e depois aquela fotografia passou para uma edição para ser compartilhada na rede social, ela está fazendo aquilo para servir o próximo, para dar oportunidade para o próximo, ver que ali tem um ministério, que ali fala da palavra de Deus, que ali Deus pode abençoar aquela pessoa. Quando a outra Mariana estava lá tocando violão, ela não estava tocando para si própria, ela não estava lá tocando para ser famosa, ela estava lá tocando para Deus, ela estava lá servindo o próximo, que muitas vezes chegou ali com depressão, muitas vezes chegou ali triste por causa daquele toque de violão, ficou feliz, né? E a gente sempre tem que ir nessa pegada, não fazer pelos próprios interesses, né? Mas fazer pelo próximo. Essa é a boa obra, né? E como eu falei, nós receberemos o galardão sobre a boa obra, né? Recompensas eternas, recompensas que nós não podemos imaginar, recompensas inclusive que não merecemos. Porque nenhum de nós merece essas recompensas. Ninguém ganha de Deus no dar. Cada um de nós pode se esforçar 100%. Deus vai te recompensar 1000%. Porque ninguém ganha de Deus. Por isso que essa premiação, ela sempre vem de uma maneira que as tuas obras e as minhas obras vão ficar até assim minúsculas diante dessas premiações que Deus vai conceder para cada um de nós no tribunal de Cristo. E aí, para finalizar, queria ler aqui 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz assim, ó: as coisas que o olho não viu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Amados, Deus abençoe. Essa era a ministração de hoje. Fica aqui a motivação para você realmente exercer a obra em prol de Deus. Nada passa em vão diante do Senhor. E não interessa se a sua obra de repente pode parecer humilde aos olhos humanos. Deus vai valorizar o teu esforço, Deus vai valorizar a tua dedicação, Deus vai valorizar a tua humildade na hora de exercer essa obra. Amém, amados? Deus abençoe. Até a nossa próxima ministração. Teremos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Conto com a presença de vocês e muito obrigado por terem aí comparecido na nossa ministração de hoje. Amém, amados? Deus abençoe e um bom restante de semana para todos vocês. Tchau, tchau.